Descalculia tem mais a ver com a lógica matemática, conceitos abstratos de matemática. Você faz isso para um descálculo, ele não vai entender que é 2. Explicando de uma forma macarronicamente simples, a doutora com certeza vai explicar de uma forma muito melhor. Eu tô aqui de aprendiz. Mas, por exemplo, a dislexia é muito mais aonde a informação é processada no cérebro. No nosso cérebro nós temos 2 lados, o parietal e o occipital, que ficam aqui na parte de trás, que são responsáveis pela forma das palavras, a informação das palavras, como a gente conecta todos esses dados que as palavras nos geram, o desenho, a forma, o som. Na dislexia não é ativado como deveria. Então, um outro lado do cérebro, às vezes, tem que trabalhar mais para compensar toda essa falta de atividade do outro lado. Essa sobrecarga de atividade é o que a gente fala que é a dislexia. Já o TDAH é a falta de produção de 2 neurotransmissores, micose ferrado, dopamina e noradrenalina, que fica aqui na parte da frente. A baixa produção desses 2 neurotransmissores faz com que a pessoa não consiga ou tenha uma falta de habilidade em atenção, autocontrole ou controle inibitório, uma série de outras questões, planejamento, o TDAH tem muita impulsividade, dificuldade em conseguir esperar, e também tem níveis também em cada um deles. E é bem comum que as pessoas que tenham dislexia também tenham TDAH. Eu, por exemplo. Eu também. Uns vão sobressair mais um quadro, outro e outro quadro, né? Com o tempo, a dislexia, quando a gente domina totalmente, a gente começa a rever o TDAH. Sim, exatamente. Exatamente. Tem isso de engraçado. O disléxico, por exemplo, ele, assim como ele troca letras, pode trocar os números de lugar. Porque a letra é um desenho que carrega uma informação. O número também é um desenho que carrega uma informação. Então, assim como o disléxico troca as sílabas, no meu caso, o chinelo vira nelixo, 52 pode virar 25. Eu tive um caso também de um aluno que ele errou numa prova de matemática, que ele fez a conta toda certa, mas o símbolo, por exemplo, da divisão é bolinha, tracinho, bolinha, ele leu rápido e fez como se fosse uma conta de adição. Entendi. Trocou tudo. Faltou a bolinha. A descalculia é um pouco mais profundo que isso. A descalculia tem mais a ver com a lógica matemática, conceitos abstratos de matemática. Você faz isso para um descálculo, ele não vai entender que é 2. Você joga uma quantidade, por exemplo, de jujubas sobre a mesa, ele olha e não consegue quantificar a quantidade de jujubas. Então é algo muito mais profundo. Na estrutura abstrata do que significa matemática. A matemática. Que aí é outra intervenção, outra terapia que é necessário ser feita, mas também quem tem descalculia pode sim aprender também matemática. Pode chegar até as Olimpíadas. Pode chegar até as Olimpíadas, com certeza. Próximo, Bru. Existe uma idade ideal para iniciar a alfabetização de uma criança com dislexia? Excelente pergunta. Olha, o disléxico, durante o período de alfabetização, ele vai demorar mais para aprender. A alfabetização aqui no Brasil é 6, 7, 8 anos. O disléxico, ele vai passar por essa fase de alfabetização e vai demorar mais do que as outras crianças para aprender. No meu caso, ler e escrever bem com 11 anos de idade. Então, o disléxico, ele precisa desses bons estímulos. Então, o que eu posso dizer para você? Assim que ele entrar na fase de alfabetização e ele não conseguir acompanhar o ritmo, você já pode começar esses reforços. Método fônico. Leiam, estudem sobre o método fônico, ou então algum profissional psicopedagogo ou fono com o método fônico que vai gerar esses estímulos dos sons das letras para que ele consiga conectar melhor as palavras. Perfeito. É juntar forças. Exatamente. Né? Exatamente. Próxima, Bru. Quais são os sinais que indicam que uma criança precisa passar por uma avaliação para diagnóstico de dislexia? Muito bem. Primeiro ponto, quando ele passa por essa fase de alfabetização, ele não consegue aprender a ler e escrever. Não consegue. Além disso, quando você conecta diversas situações, rimas são muito complexas para crianças disléxicas. Escrita de palavras simples,
instruções para um disléxico, por exemplo, se ele recebe muita informação num curto espaço de tempo, filho, faça tal coisa, leve para outro canto, traga em tal lugar, venha aqui para casa e deixe em cima da mesa. Já confunde tudo. Terminou de falar a quinta, já esqueceu a primeira. Que nem o paralelepípedo. Exatamente. Começou o início da palavra. Então, esses desafios constantes, muito presentes, fazem com que acenda o sinalzinho de alerta. E também você percebe essa extrema dificuldade no universo das palavras do seu filho, mas também percebe que o seu filho ele é extremamente genial para outras áreas. Então, é o que a gente chama dessa questão inesperada, porque ele apresenta habilidades muito grandes para outras áreas intelectuais, mas a leitura e a escrita não acompanham no mesmo ritmo. E isso faz sentido você ir atrás de um médico para fazer toda a avaliação multidisciplinar, para saber se ele é disléxico ou não. Ou um psicopedagogo bastante familiarizado com a dislexia, com a descalculia. Porque é importante isso, porque às vezes você tem, ele não é tão específico para aquilo. O trajeto que eu recomendo vai primeiro no médico, num psiquiatra ou neurologista. Ele vai pedir uma série de testes para você. Então, você vai passar com um fono, psicólogo, psicopedagogo, pegando estas informações, todos esses laudos, todos esses testes. Cada um destes profissionais vão fazer avaliações específicas. Você vai pegar toda essa batelada de testes e exames, vai levar novamente até o médico e ele vai dar o parecer final, o que a Bia já fez muito com os pacientes dela. Então, com este papel, realmente atesta a dislexia. Perfeito.